Olá, humanos extraterrestres! Boa tarde para todos vocês que estão assistindo. Como vocês estão, gente? E feliz Dia dos Namorados, gente! Um pouco atrasado, mas feliz Dia dos Namorados. Ai, Narigudo, mas hoje não é Dia dos Namorados, mas não interessa. A mim não interessa. Eu fiz inicialmente esse vídeo programado para ser lançado bem no Dia dos Namorados, mas acabou que as coisas não saíram como esperado. Mas agora eu pergunto pra vocês: qual é a melhor forma de passar e comemorar o Dia dos Namorados? Talvez com a pessoa amada? Não, claro que não. Hoje a gente vai falar mal ou bem sobre os casais de drama total. Hoje vamos ranquear esses pombinhos do 20º até o 1º lugar, desde os piores casais até os melhores. Lembrando que tudo é baseado na minha opinião, ou seja, sinta-se livre para discordar, mas sempre mantendo o respeito. Agora, façam suas apostas e vamos ao vídeo. Eu sou o Narigudo e hoje vamos ranquear os casais de drama total. Em 21º lugar, Dave e Sky. Não é surpresa nenhuma que a pior temporada de Drama Total conseguiria trazer o pior casal de Drama Total. Durante toda a temporada de A Nova Ilha, Sky e Dave sempre tiveram uma relação bastante complicada. E no início era até que fofo e aceitável, mas ao passar dos episódios a relação deles acabou ficando tão tóxica. Grande culpa disso sendo por causa do Dave, que deixava tudo cada vez pior. Eu não via graça, você não via graça, não tinha motivo e muito menos ninguém achava interessante. Era só tempo de tela jogado fora. Sendo assim, o pior casal de drama total e ficando em 21º lugar. Em 20º lugar, Emma e Chase. Emma e Chase, dois personagens que tinham como objetivo serem o estereótipo de casal dramático que muitos adolescentes acabam sendo. O que pra mim foi até que uma boa ideia, mas essa premissa não colou muito bem, tanto pelo fato dos dois personagens serem até que um tanto sem graça, tanto pelo fato da história entre eles não conseguirem sustentar uma química ou um bom desenvolvimento, resultando em um casal que não fede e nem cheira e não me dá vontade nenhuma de ver mais deles em tela, ficando assim em 20º lugar. Em 19º lugar, Duncan e Gwen. O que dizer sobre o casal mais odiado pela fanbase de Drama Total? Será que o hate é realmente válido? Gwen e Duncan, na minha visão, tinham uma relação mais para amigos bem próximos do que para namorados em si. E desde a ilha até Luzes de Dramação, isso fica bem evidente em vários momentos para a gente. Mas em turnê mundial, os sentimentos deles um pelo outro simplesmente aparecem sem motivo aparente. E isso resultou em um casal muito forçado que mal durou uma temporada. Porque os dois não sustentaram esse roteiro, justamente por ser algo forçado a acontecer, ficando assim em 19º lugar. Em 18º lugar, Bridget e Jeff. Inicialmente, eu iria colocá-los em último lugar, mas eles ganharam uns pontos pela relação deles dois terem alguns momentos que eram no mínimo fofos e descontraídos. Mas vamos ser sinceros, ambos eram péssimos um para o outro. Enquanto Jeff menosprezava a Bridget em vários momentos e fazia comentários um tanto duvidosos sobre várias meninas do programa, a Bridget traiu o Jeff com o Alejandro em turnê mundial. E mesmo que o beijo não tenha acontecido, a gente sabe que a intenção dela não era beijar o mastro. Então eles merecem estar em 18º lugar. Em 17º lugar, Priya e Caleb. Priya e Caleb ocupam um lugar tão baixo no ranking por conta da forma como seu relacionamento foi desenvolvido. Rápido, conturbado e muitas vezes tóxico. Enquanto Caleb mentia para Priya em muitas partes do jogo e agia muito mais como alguém que estava usando ela do que de fato gostando dela, a Priya idealizava um relacionamento perfeito, que ela mal via esses problemas. E a ideia deles juntos mais atrapalha do que ajuda. A Priya deixa de ser uma personagem focada e determinada e passa a se deixar levar por conflitos românticos, enquanto Caleb não tinha nem sequer uma personalidade desenvolvida e já estava envolvido nesse plot desse casal, ficando acima dos anteriores por pelo menos gostarem um do outro de forma que não envolvesse algum tipo de traição ou atitudes bem problemáticas. Assim ficando em 17º lugar. Em 16º lugar, Owen e Izzy. Owen e Izzy parecem realmente se gostar pelo que o outro é, sem julgamentos. Izzy com a sua loucura contagiante encontra Owen alguém que a aceita completamente, e o Owen, mesmo sendo ingênuo, mostra bastante carinho por ela. No entanto, apesar da química e do humor,
o casal nunca evolui de verdade. Eles têm idas e vindas constantes, com rompimentos aleatórios e às vezes que nem são explicados direito, e eles nunca mostram um crescimento real juntos. Parece que eles se divertem, mas não se aprofundam. O que para mim não é um problema, já que esse casal realmente não foi escrito para ter um real destaque. Ficando assim em 16º lugar. Em 15º lugar, Leshana e Harold. Se levarmos em conta apenas a primeira temporada e uma parte da segunda, eles realmente eram um bom casal. Mas a forma que o roteiro lida com esse casal, muitas das vezes esquecendo que ele existe, e eu enquanto estava gravando esse vídeo realmente fiquei em dúvida se eles foram um casal ou não, porque o roteiro não deixa isso muito explícito, mas enfim, fazendo os dois como casal, não terem quase nada aprofundado e ficarem bem abaixo no ranking. Em 15º lugar. Em 14º lugar, Lindsay e Tyler. Apesar de serem um casal simples que tem um afeto genuíno, Lindsay e Tyler ou não possuem muito tempo de tela, ou possuem plots independentes que não necessariamente desenvolvem a relação entre eles dois. É fofo, mas é bem qualquer coisa. Assim deixando eles dois em 14º lugar. Em 13º lugar, Sam e Dakota. Sam e Dakota têm algo genuíno e um carinho mútuo. Sam se apaixona por Dakota antes dela se transformar em Dakota Zod e continua gostando dela mesmo depois de sua transformação, enquanto Dakota, por sua vez, passa a gostar de Sam por quem ele é. E os dois aceitam suas diferenças e se tornam um casal bem legal de se ver, mas ficam tão abaixo nesse ranking pelo simples fato de que faltou tempo. Grande parte de suas interações ou ocorreram rápido demais ou não tiveram tempo de serem aprofundadas. Então eles acabam ficando em 13º lugar. Em 12º lugar, Jasmine e Shaw. Jasmine e Shaw têm um início promissor, dois competidores fortes com habilidade de sobrevivência e foco no jogo, que acabam se atraindo pela admiração mútua. A química entre eles surge de forma natural, e o casal tem momentos bonitos, principalmente no começo da temporada. Mas ao decorrer dela, ocorrem diversos momentos de quebra de confiança ou momentos em que descobrimos que os dois não apresentam interesse algum em compreender os gostos um do outro, terminando juntos com um final feliz, mas ainda assim com um gostinho de eles poderiam ter tentado bem mais. Assim o casal fica em 12º lugar. Em 11º lugar, Reaper e Axel. Engraçados e inesperados. Reaper e Axel eram um casal que eu não esperava ver em Drama Total, mas que aconteceu, e de uma forma bem divertida e bem pensada, sem que eles tivessem um tempo de tela forçado e que deu sentido aos dois personagens, já que os dois se encontravam perdidos na segunda temporada do reboot. Então foi uma junção do útil ao agradável, e isso funcionou muito bem e deu um pontapé nos personagens. E aquela cena do Reaper recitando um poema para Axel porque ela disse que gostava durante um desafio, foi muito fofa e me fez dar uns pontos a mais para eles dois. Reaper e Axel, 11º lugar. Em 10º lugar, Zoe e Mike. Zoe e Mike são um dos casais mais lembrados pelos fãs da franquia, principalmente por protagonizarem duas temporadas, A Vingança da Ilha e Só Estrelas. A princípio, eles se destacam pela doçura e apoio mútuo. A Zoe é compreensiva com os transtornos do Mike e o ajuda a enfrentar seus múltiplos alter egos. Por outro lado, o Mike se esforça constantemente para proteger a Zoe, mesmo lutando contra sua própria mente. O problema de fato é o como a trama das temporadas sobrecarregam bastante esse casal e dão um destaque que eles não sustentam, fazendo boa parte de quem está assistindo achar cansativo e desnecessário, sendo um casal fofo, mas que acabaram ficando muito chatos porque precisavam ser dosados, ficando assim em 10º lugar. Em 9º lugar, Scott e Courtney. Eu tenho pra mim que Scott e Courtney foi apenas uma tentativa de emplacar o velho romance entre ela e o Duncan, só que de uma forma bem mais humorística e caricata, o que eu não acho ruim, mas é pouco criativo. Mas fora isso, eles têm um tempo de tela da hora, bons momentos e são divertidos, mas nada que seja uau ou surpreendente. Assim os dois ficam em 9º lugar. Em 8º lugar, os góticos. Coulson e Enui são um dos meus casais favoritos de Drama Total, desde o início da Corrida Alucinante até a sua injusta eliminação. O que pensávamos ser um casal que seria um alívio cômico que apareceriam no fundo dos episódios e teriam pouco destaque, acabaram se tornando uma das duplas mais implacáveis da Corrida Alucinante, e ainda receberam um grande foco no episódio 11, que desenvolveu ainda mais o casal, mostrando que eles se entendiam, se apoiavam e cooperavam bastante um com o outro, e eram um ótimo casal. Então eu não acho uma posição injusta o 8º lugar. Em 7º lugar, Bowie e Raj.
O caso de Bowie e Raj, na minha opinião, é o de entregar exatamente o que foi prometido, que era simplesmente um casal bobinho entre dois garotos. E é isso que os faz ganhar tantos pontos, porque é uma premissa boa, juntamente de um desenvolvimento bacana. E juntamente do plot desse casal, também temos o plot do Raj se descobrindo. E isso também é um ótimo enredo na medida certa. Às vezes, ser simples funciona muito bem, então eles terminam em 7º lugar. Em 6º lugar, Emma e Noah. O casal que surpreende pela química inesperada e pelo desenvolvimento gradual. Noah, conhecido por seu sarcasmo e desapego emocional, finalmente abaixa a guarda quando se apaixona por Emma. E a mesma, enquanto estava com ele, se desprende de relações passadas que não acabaram muito bem. E por boa parte da corrida, ambos estão sempre vivenciando essas coisas novas e se permitindo cada vez mais, sendo uma junção de desenvolvimento que não precisou de um arco meloso ou dramático, tirando aquele término. Mas enfim, eles só funcionaram muito bem, assim ficando em 6º lugar. Em 5º lugar, os namorados. Stephanie e Ryan, curiosamente, um dos casais mais complicados e caóticos de Drama Total. E por que eles estão numa posição tão alta na lista? Simplesmente pela forma em que eles foram executados. Durante todas as brigas e crises, conhecíamos cada vez mais sobre eles dois e as motivações dos dois personagens. E os dois eram desenvolvidos a partir disto. E quando eles finalmente voltam um com o outro, é como se eles estivessem buscando melhorar cada vez mais para essa relação dar certo. É uma resolução bastante satisfatória. É algo divertido e bem construído. E Stephanie e Ryan, 5º lugar. Em 4º lugar, os melhores amigos. Carrie e Devin, querendo ou não, foram feitos para serem o casal de A Corrida Alucinante, em que o seu propósito consistia em Carrie revelar seus verdadeiros sentimentos para o seu melhor amigo, que nunca notou a garota de fato. E ele ainda tinha uma namorada. A Carrie fura olho, mas ao passar dos episódios ocorrem tantas situações, o Devin e a Carrie se distanciam, se aproximam e vão se entendendo, e descobrindo cada vez mais o que eles sentem um pelo outro. E apesar de que em alguns momentos a história deles parece se arrastar um pouco, ela é muito bem contada e desenvolvida, tendo um início, meio e fim, fazendo o casal ter uma história linda e ficando em 4º lugar. Em 3º lugar, Gwen e Trent. O primeiro casal de Drama Total. Eles merecem esse pódio por serem até hoje um dos casais mais bem feitos de Drama Total, capturando muito bem a essência e a magia de um romance adolescente no verão. E o que os faz especiais é a forma em que tudo acontece. A forma que eles se conhecem, descobrem cada vez mais um sobre o outro. Todos os momentos são escritos de forma tão legal, boba e descontraída que é impossível você não torcer por eles dois. E é a mesma coisa que eu disse sobre Bowie e o Raj. É uma fórmula simples, mas que foi muito bem feita. A diferença aqui é que ela foi feita de uma forma muito melhor e com muito mais tempo e cuidado, assim fazendo eles dois ficarem em 3º lugar. Em 2º lugar, Heather e Alejandro. Bons como inimigos e melhores ainda como casal. No amor ou no ódio, eles exalavam química em todos os aspectos possíveis. A relação entre eles é um verdadeiro jogo de xadrez, e assistir os dois tentando manipular um ao outro enquanto aos poucos se apaixonam é simplesmente incrível. De um lado, a Heather, a maior vilã de Drama Total, ficando completamente apaixonada e lidando com sentimentos que nunca foram explorados. E do outro, Alejandro, um competidor implacável que estava eliminando o elenco inteiro um por um, mas que de repente se viu preocupado com outra pessoa além dele mesmo. Essa rivalidade, que cresce juntamente com um romance, é o plot que sustenta a turnê mundial e é até hoje um dos maiores enredos de Drama Total. E em Só Estrelas, quando estavam fora do jogo, mostraram que os dois realmente gostam da personalidade um do outro e possuem muito afeto e carinho, fazendo o casal ficar merecidamente em 2º lugar. Em 1º lugar, Duncan e Courtney. Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou falar de novo. Duncan e Courtney são o maior casal de Drama Total. Foram temporadas e temporadas de brigas, teimosia, romance e traições que cercaram esses personagens, que já são caóticos separados e que são ainda mais juntos. De um lado, um bad boy e do outro uma garota certinha, que no fundo tinham um sentimento forte e real um pelo outro. Os dois funcionavam muito bem, que pelo menos no começo traziam o melhor um do outro à tona, e que foi por causa disso que eles evoluíram muito na temporada, tendo um diferencial imenso de vários casais da lista, porque eles precisaram um do outro para serem quem são. O desenvolvimento deles é conjunto, os dois fazem parte um do outro, e mesmo que eles tenham passado por situações péssimas, um relacionamento tóxico e não terminaram juntos, é como um inscrito meu comentou num vídeo sobre eles dois. No fim disso tudo, podemos tirar algo de bom. Os roteiristas sabem muito bem como cumprir e condizer com o título. É um drama total.
E por fim, terminamos o ranking sobre os casais de Drama Total. Teve algum casal que você acha que merecia uma posição mais alta? Ou uma posição mais baixa? Ou melhor, qual é o seu ranking pessoal? Deixa aí embaixo, eu vou adorar ler os comentários de todos vocês. Mas por hoje ficamos por aqui. Deixa o like no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo pessoal, fui!